O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, cá estamos no Poder Público, o podcast de política do Público. Está aqui a São José Almeida, redatora principal do Público. Boa tarde. Sónia Sapaz, editora de política. Olá. E Helena Pereira, editora executiva do Público. Boa tarde. E eu, Ana Sá Lopes. Esta semana vamos discutir toda esta confusão, não sei se pode chamar confusão, será excesso da minha parte, que aconteceu na nova ronda negocial entre sindicatos e professores. Eu não percebo do que é que saiu daqui, se isto foi para marcar ponto, se não foi para marcar ponto. O que é que tu me dizes, Sónia, essa página? De qual é a tua opinião? Bom, se foi para marcar pontos, ainda não percebi quem é que ficou a ganhar. Porque, de facto, a sensação que tenho é que fica tudo como está, fica tudo para já, numa primeira fase, ao que tudo indica, como o governo quis, não é? Com os quase 3 anos a serem pagos num primeiro momento. E o resto depois, até 2023, não é? A questão é que este decreto que será aprovado, que se diz que será aprovado pelo Governo e promulgado pelo Presidente, o Presidente hoje já falou sobre isso e disse que sim, que de facto não quer que os professores não tenham nada, pelo menos quer garantir-lhe os 2 anos, 9 meses e 18 dias. Só que todos sabemos que isto vai parar ao Parlamento, porque a esquerda pelo menos já disse que chamaria o decreto para uma apreciação parlamentar e o PSD também pondera fazê-lo. E essa é a grande incógnita. Uma vez no Parlamento, o que é que acontece? Mas há uma coisa que me parece, é que ninguém, nem o PCP, nem o PSD, não haverá maioria parlamentar para alterar este decreto a ponto de não ser aceitável pela lei do Orçamento de Estado. David Justino já disse ontem, no programa Almoços Grátis da TSF, que o PSD não estará disponível para uma nova apreciação parlamentar e para alterar a lei do governo, o decreto-lei do governo. Ele ontem deixou isso muito claro. Hoje a Margarida Mano disse o contrário. O David Justino é vice-presidente do partido. Nesta situação, vocês não acham que nesta situação o PSD também tem tido uma posição errática, que nós nunca percebemos o que é que eles pensam? O PSD tem procurado insistir de que o PS prometeu uma coisa que não está a cumprir, e eu acho que a forma como o PSD está a atuar nisto é um bocadinho para estar sempre a expor essa contradição, porque quando foi da apreciação parlamentar, eles estão ao lado do Bloco e do PC quando dizem: os professores têm razão, eles foram-lhe retirar tempo que têm que contar, mas depois quando vamos tentar perceber efetivamente como é que querem que isso seja feito, o PC e o Bloco são claros e dizem: vamos contar os 9 anos, e o PSD diz: pode ser como na Madeira, onde uma parte foi contada, demorou muitos anos a receberem os 9 anos, ou podemos pensar numa forma de aposentação mais antecipada para aqueles professores que estão perto da idade da reforma. Portanto, não se vão entender assim, não é? Podes dizer que o PSD não tem uma posição clara, mas eles não são erráticos, porque eles têm dito exatamente isso desde o início. Sim. Eu acho mesmo, quer dizer, o PSD... Pois, a questão é essa, o povo compreende o que é que o PSD pensa. Ou seja, o PSD, quando foi da apreciação parlamentar, acompanhou numa até questão pontos, até de oposição e eleitoralista, e de puxar pelas contradições do governo. Mas o que é facto é que logo nessa apreciação parlamentar, enquanto o PS, o PCP e o Bloco, nas propostas que fizeram, o primeiro ponto era igual em todos, não é? Que é preciso haver negociações. E enquanto o Bloco e o PC, nos outros pontos depois, determinavam calendários e valores, etc., o PSD não fazia isso. E quando foi da votação, o PSD só aprovou o ponto 1 do Bloco e o ponto 1 do PC. Ou seja, o que está na lei do orçamento é que tem que haver negociações. Não diz para quê, para quando, para nada. E por isso é que o Governo, perante o veto do Presidente,
com o argumento de que o orçamento tinha reaberto essa negociação, o Governo vem às negociações. Só que eu não vejo que haja sequer campo para o Governo negociar o que quer que seja para este ano. Porque o Orçamento de Estado, os valores que prevê, são os que contemplam este decreto-lei na sua versão inicial. Isso é uma falácia, isso é uma falácia, porque até o Mário Nogueira já disse que nós queremos discutir uma solução, mas não estamos a dizer que tem que ser tudo pago em 2019. Sim, pode ser em 2050, daqui a bocado. Não quer pôr em causa o orçamento de 2019. Vamos sentar e vamos ver então, a partir de 2020, qual vai ser o ritmo de reposição. Ninguém põe em causa o 2019, nem o PC nem o Bloco. Então por que razão é que o decreto ainda não está aprovado e foi vetado e foi para o Parlamento? Então porque foi vetado e agora tem o Governo tem que apresentar mas não, então não há nenhuma razão. Se toda a gente está de acordo, inclusive os sindicatos, que para este ano é assim... Não, mas o Ministério da Educação não quis fazer uma programação a prazo, não é? Mas está bem. Agora, uma pergunta que eu vou fazer às 3. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto. É que vocês estão a falar de dinheiro, mas ninguém sabe exatamente quanto custa. Quanto é que custa. E nós já fizemos essa pergunta para o Ministério das Finanças. Ainda fizemos esta semana, na sequência das declarações do Primeiro-Ministro no início, sobre o assunto. falava-se 600 milhões, não era? Mas há quem... O César já falou em 400 e tal milhões. Os milhões não são sei, ao calhas. Não, e é preciso também ter em conta que isto não é um aumento do ordenado dos professores. Claro que não. Ou seja, o reconhecimento das carreiras, do tempo de serviço nas carreiras, é para efeitos de reforma. É de progressão profissional para quando eles se reformam, não se reformarem no escalão mais baixo, mas num escalão mais alto, não é? Portanto, essa verba é em pagamento, ou seja, não é um aumento salarial puro e simples que está aqui assim em jogo. Mas para alguns significa isso, não é? Sim, para os que se reformam. Bem, significa. uma pergunta para as 3, uma de cada vez, obviamente. São José Almeida, o Governo vai perder o voto dos professores, como já aconteceu num Governo socialista passado, que eu agora me abstenho de nomear. Foi o Governo de José Sócrates. Sim, era uma brincadeira. Eu tenho sobre isso a seguinte percepção. É natural que o Governo perca o voto dos professores, ou de alguns professores, muitos professores até, a maioria dos professores, das suas famílias, dos que lhes são próximos. Mas eu estou convencida, pela percepção que tenho, que no global da população, quer de função pública em geral, quer da população em geral, que esta luta dos professores não está a ser entendida e muito menos bem recebida. Porque as pessoas não percebem qual o caráter de exceção que devem receber os professores em relação a um reconhecimento de um direito que não é reconhecido a outros funcionários públicos. E também não reconhecem, eu creio que as pessoas não lidam bem com a ideia de que haja um grupo profissional que quer ver reposto um direito que custa dinheiro ao Estado, quando as contingências orçamentais ainda são as que são em Portugal, e quando os sinais que existem é de que o país e a economia europeia podem entrar em recessão. E eu creio, e há aqui uma dimensão também que eu acho que é muito importante, quer dizer, os professores, assim como os enfermeiros, estamos a falar de pessoas que se inserem naquilo que hoje em dia se considera a classe média. São pessoas, não são as pessoas que vivem pior em Portugal. Não são as pessoas sequer que se calhar tiveram mais erosão nos seus rendimentos durante os anos da crise. Eu creio que quer uma greve, quer outra, pelo caráter que têm adquirido de confronto político puro, pode não causar erosão eleitoral no governo. Pelo menos significativa. Portanto, achas que o PS não vai perder um voto entre o perde de um lado e ganha do outro? É neste sentido? Poderá perder... O eleitoral do PSD devem, digo eu, do CDS, devem apreciar esta guerra. Não, quer dizer, houve uma coisa, eu admito
que isto possa ser um dos fatores que possa contribuir ou não para o PS atingir uma maioria absoluta. Mas não acho que seja nem esta greve, nem a dos enfermeiros, nem estes pré-anúncios de greve, vamos ver se fazem ou se não fazem, quer a greve dos enfermeiros, quer as greves anteriores dos professores, esta luta sindical, não vejo que seja sentida pela população em geral como uma coisa que não ponha em causa o bem comum. Tens a mesma percepção, Sónia? Olha, o que eu acho é que para a esquerda, seja professor ou não seja professor, na altura de votar vai ser posta aquela questão de queremos que a direita volte ao poder e aí, enfim, acho que mais facilmente darão o voto ao PS mesmo que não tenham recebido o dinheiro que queriam, não tenham desbloqueado esta situação. Mas acho que mesmo assim vai perder muitos votos entre os professores do PS. Tu achas que a maioria dos professores sim, mas isto não. É assim, nós hoje já tivemos várias evoluções, já pensámos que a maioria absoluta estava ao pé da mão, já pensámos que agora estamos na fase em que achamos que é impossível a maioria absoluta, também tem a ver, obviamente. Não acho nada impossível a maioria absoluta. Não há, pois, eu acho mais o Primeiro-Ministro é que acha. Exato, eu também acho mais impossível, aliás, olhando para as sondagens e tal, e olhando para a desgraça que foi a campanha do Costa em 2015, enfim, não sei. Mas tu achas que isto pode ser uma coisa que faça tirar, se ela estava ao alcance da mão, a maioria absoluta ao PS, Sónia? Não acho que isto vá ser decisivo, não. Não vai ser decisivo? Há outras questões pendentes. Se tu juntares toda a contestação e se todos decidissem penalizar ou castigar o governo, sim, os enfermeiros, os professores, mas acho que há sempre franjas de, sei lá, nem todos os professores têm feito greve, não acho que eles acabarão por se dividir, não tenho a certeza que vai influenciar as eleições, não consigo ser tão taxativa. Okay. Helena Pereira, o PS vai perder votos por causa da guerra dos professores? O que é que eu posso dizer? Eu não consigo prever. Agora, parece-me que o PS conta muito que a generalidade das pessoas durante os anos da Troika perderam rendimentos por diversas formas, quer fossem funcionários públicos, quer funcionários do privado, e portanto contam que as pessoas o que perderam, e portanto já, a maior parte delas já não consegue rever, e portanto os funcionários públicos seriam uma exceção. E, portanto, estamos a falar de funcionários públicos, estamos a falar de destes professores. Exatamente. Não e, portanto, os funcionários públicos. Eu acho que é isso que move um bocadinho esta teimosia, por assim dizer, de António Costa. Não é teimosia, é a posição de força política. Sim. Eu acho que se é uma mistura, teimosia, barra posição de força política. E quando a gente diz que o PS está a virar à esquerda, é a maneira de António Costa mostrar que afinal está a governar também para os empresários, os empreendedores, E é para não acusarem de estar a governar com vista a um objetivo eleitoral. Se ele agora... E acho também é com vista a não dar cabo do orçamento de Estado, não. Mas tu achas, Ana, que ele vai ser muito prejudicado? Que isto pode pôr tudo em causa? Acho tudo neste momento já não sei o que está em causa, não é? Portanto, eu acho difícil, nesta altura, a maioria absoluta. Aliás, acho que já houve, até no discurso de Costa, várias alterações estratégicas ao longo dos últimos 9 meses que fazem mostrar como ele anda ali um bocado aos papéis, sem saber se vai mais para o centro, se vai mais para a esquerda. Ora, eu ainda me lembro de uma entrevista aqui no Público da Mariana Vieira da Silva, onde ela dizia que Geringonça, nem pensar, e ela foi entrevistada na qualidade de autora da moção ao Congresso. Geringonça, não é muito cedo para falar, não sei o quê, já o Costa, entretanto o Costa mudou outra vez de estratégia, portanto aquilo parece que há uma mudança de estratégia 3 em 3 meses, é assim uma coisa trimestral, como uma mudança de montra. Com um total centrismo. E um total mutismo relativamente à Geringonça e à sua repetição. Era o PS sozinho, o PS sempre, o PS, eu estive lá, como vocês estiveram lá, o PS Charneira, o Augusto Santos Silva escrevia textos aqui no Público, que aquilo só faltava fazer a elegia do Tony Blair, estou a ridicularizar, penso que não o chegou a fazer, e de repente agora estamos outra vez na repetição da Geringonça. Portanto, isto tem sido assim uma espécie de chega à esquerda, chega à direita, chega à esquerda, chega à direita, é um bocadinho, pronto, ok. Nada de novo. O que é que eu estava a dizer agora? Eu tinha uma pergunta relacionada com isso.
Que é, acham, na verdade, que seria mais prejudicial para o PS, que está no governo, esta profusão de partidos à direita? Não será isso que vai tornar mais difícil a maioria absoluta, em vez dos professores ou da contestação? O facto da direita se estar a distribuir entre Aliança, CDS, PSD, Chega, portanto, está a tentar captar votos de franjas até de abstenção, que podiam ser muito úteis ao PS, à esquerda, para ganhar as eleições. Eu, por exemplo, acho que isso seria mais assustador se eu estivesse a concorrer pelo PS ou por qualquer outro partido às eleições. Eu acho que isso é importante. Porque não sabemos quantos votos estes novos partidos vão buscar e que eleitor descontente vai votar desta vez. Essa também é uma incógnita, no fundo. Não, essa fragmentação da direita, que vai resultar numa fragmentação do Parlamento, pode, isso sim, nisso estou absolutamente de acordo contigo, inviabilizar ou dificultar mais a conquista de uma maioria absoluta do que a contestação sindical, agora ou no futuro. E penso, por outro lado, que essa transformação da direita e essa fragmentação da direita pode, por outro lado, levar a António Costa e ao PS, com maioria relativa, um outro cenário e outros cenários de negociações num futuro governo. Porque um Parlamento mais fragmentado, com mais grupos parlamentares, nomeadamente com a aliança com o grupo parlamentar, com o PSD mais fragilizado, permite a António Costa respirar de uma outra forma, na forma como venha a gerir a geometria parlamentar, sendo um governo minoritário. Será mais fácil? Não sei, não digo se é mais fácil, se é mais difícil. Até pode ser mais difícil do ponto de vista do que ele tem que negociar e o número de parceiros. Agora, ele não ficará, ainda que ele repita a iniciativa de querer fazer um outro tipo de acordo, seja ele qual for, convidar com a esquerda, e nomeadamente o Jerónimo de Sousa já recentemente voltou a manifestar essa disponibilidade. Ele pode negociar orçamentos com essa esquerda, numa série de compromissos que venha a fazer do tipo dos que fez agora, com protocolos de entendimentos, embora também já seja perceptível que ninguém vai querer documentos escritos. Agora, ele está mais liberto, sei lá, para algumas matérias, poder recorrer a um partido como o Aliança, que tenha 4, 5 deputados. Se o PS tiver uma maioria relativamente sólida, ou seja, se ficar ali nos 110, 111 deputados, não é? Poucos, ou mesmo 108, 109, pode-lhe ser bastante mais fácil fazer esse jogo parlamentar. Além disso, não é muito difícil ao PS chegar aos 108, 110 deputados. Quer dizer, não precisa ter os 40% que as sondagens lhe dão. Não me parece isso seja impossível. Mesmo que não ganhe a maioria absoluta, seguramente ficará a precisar só de um partido para aprovar e agora precisa de dois. Verdade, Costa está no Parlamento com muito poucos votos, como o segundo partido, com uma bancada pequena, portanto. Mas também foi muito curioso a entrevista esta semana acho que foi esta semana do Jerónimo de Sousa, à Antena 1. Foi aí onde mudou um bocadinho, porque ele agora já assume claramente que quer fazer acordos. Sim, não sei se é porque a outra estratégia, acha que a outra estratégia estava a permitir mais o voto útil e agora não sei. Pode haver ali um risco, mas há uma mudança. Há ali uma diferença. Há um assumir com mais clareza, embora Jerónimo seja a pessoa que há mais de um ano em entrevistas sempre foi o primeiro a fechar a porta às negociações. Não, mas dizia que fazia acordos. Mas que não era preciso papéis. Era o papel. Não era preciso papéis. Já algum tipo de aliança e de acordo seria encontrado. Portanto, o Jerónimo foi o primeiro a dizer isso. E de forma mais explícita do que o Bloco alguma vez disse. O próprio João Oliveira já disse, o líder parlamentar, já disse que... enfim, que não querem governar sozinhos. Acho que foi a expressão
Que ele disse. Sim, Não João queremos Oliveira, governar isolados. ou uma coisa assim. João Oliveira, anteriormente, numa entrevista ao público, disse claramente que não há de ser pelo PCP que o PS não é governo se tiver maioria relativa. É verdade. Pois, estás a ver, Agora agora vamos largar um bocadinho o PCP, as últimas posições do PCP, para passar para os 20 anos do Bloco. Faz hoje, 28 de fevereiro, 20 anos, com um partido nascido do Partido Socialista Revolucionário, União Democrática Popular e uma Política 21 de Miguel Portas. E desde esse tempo em que, de facto, houve essa constituição desse partido vindo do MDP, que era um partido também de esquerda, desse tempo até agora, o que é que podemos dizer? O Bloco mudou muito, mudou radicalmente. É o mesmo Bloco, São José? Eu acho que o Bloco mudou radicalmente ao passar a ser um partido radical no discurso e na forma como usa o mediatismo, e ao deixar de ser um partido radical e revolucionário na sua ideologia e na sua proposta programática. É um partido muito mais preocupado com influenciar e exercer o poder, um partido muito menos preocupado em defender causas vanguardistas, no sentido vanguardista, revolucionário da esquerda e da extrema-esquerda clássica, e, portanto, é um partido que sofreu uma grande transformação, até nos próprios textos doutrinários, há cerca de, não sei se de uma década menos, mas talvez, mas o Bloco deixou, por exemplo, no seu programa, deixou cair a palavra revolução, e não foi agora nestas últimas convenções, já foi há um tempo, não é? Foi uma evolução que foi sendo feita gradualmente, que esteve associada também o dar palco a uma nova geração, e é muito engraçado que aquelas três correntes, mais uma quarta corrente, que era o MRPP, representado do fundador do MRPP, Fernando Rosas, que era foi uma figura fundamental na formação do Bloco, e a divisão do Bloco desses três partidos que o fundam, que era muito geográfica, muito desenhada a régua e esquadro, com Francisco Louçano e Fazenda, depois também no Parlamento Nacional, Miguel Portas no Parlamento Europeu, e tudo o que era gerido, a própria sucessão, a própria direção de Catarina Martins, quando Catarina Martins vai para a coordenadora com João Semedo, junta a corrente LCI-UDP com João Semedo, que era do Política 21, de repente é muito engraçado, porque o Bloco continua a ser um partido plural, como era na sua origem, com várias tendências internas e várias sensibilidades, consubstanciadas já num outro tipo de organizações, que fragmenta estes três partidos iniciais, não é? Por exemplo, esta via esquerda junta pessoas que vêm tradicionalmente da UDP, com outras pessoas que nada têm a ver com o UDP, que nada têm a ver com o LCI, que nada têm a ver com dissidências do PCP, que é gente muito mais nova, que vem dos movimentos sociais, de facto. E por isso eu acho que apesar de ter mudado radicalmente, de facto, continua com força e com vigor e com representatividade social e ligação aos movimentos sociais. Isso. Olha, eu acho que de facto não é o mesmo partido. Não é o mesmo partido que acho que todas vimos nascer, porque naquela altura já toda a gente estava a trabalhar. Eu estive lá. Tu estiveste lá, pronto. Sim, senhora. Ouvi-os gritar viva a estrelinha com cabeça, estrelinha com cabeça, que era foi o primeiro slogan deles, que não funcionou, claro. Pois, era muito mau. Era muito mau. Estrela, cabeça da estrela, isto não era bom. E estiveste lá e escreveste muito na altura, entrevistaste e todas líamos, e nunca se lhes ouviu dizer que queriam ser poderes. Portanto, e hoje é isso que se lhes ouve dizer. Portanto, eles, sem dúvida que o partido evoluiu e deu um salto. Ainda agora, a propósito destes trabalhos todos que fizemos dos 20 anos do Bloco, alguém dizia, ainda não deu o salto porque ainda não é
governo, efetivamente, pronto, ainda não deu esse salto, mas já evoluiu muito no seu discurso, razão pela qual muita gente se tem vindo a afastar do Bloco nestes anos, que é verdade que é um partido com bastantes e outros afastaram-se porque queriam que o Bloco desse esse salto mais cedo. Isto é muito engraçado. Exatamente. Ana Drago, e do Daniel Oliveira. É muito engraçado. Uns saíram na altura em que o partido não tinha dado esse salto. E outros saem agora porque o partido se institucionalizou. Portanto, sem dúvida que o partido mudou. Exatamente. Helena, desde o tempo da estrelinha sem cabeça... Pois, sim. Sem cabeça? Era a estrelinha com cabeça. Com cabeça. Porque é a bolinha do... O Bloco de Esquerda tem 20 anos e mudou mais nos últimos 3 do que no outro tempo todo. E não tem... Não é só nos últimos 3. Sim, vou desenvolver a minha teoria. Que tem a ver não só com aquilo que eles escrevem nas moções, mas com a proximidade do poder. E que é isso que fez abanar ainda mais o Bloco. Por exemplo... A Catarina Martins hoje de manhã vinha a ouvir na rádio não sei onde e achei muito curioso porque ela fazia uma meia-culpa a dizer que realmente em 2011 perderam deputados e votos por terem votado contra o PEC 4. Pois foi, eu ouvi, sim. E foi, eu acho que o grande abanão ou a grande contradição que o Bloco viveu foi nesse momento em que depois não aprova o PEC de Sócrates e hoje ela dizia, com razão, que não podia concordar com uma privatização do CTT, agora vemos o que é, ela dá 2 ou 3 exemplos. Mas na altura foi muito mal visto, porque foi visto com uma grande irresponsabilidade. Fez cair o governo. E fez cair, sim. E entregou o poder a Passos Coelho. Exatamente. Mas ela hoje, mas ela hoje pelo menos encara isso e falou e gostei de... Por isso é que eu acho que hoje... Mas dizendo que até faria outra vez. O engraçado é isso. Primeiro diz isto, mas acaba a dizer que, pronto, que isto é também para contentar. Mas eu não sei se hoje entregaria o poder à direita. Claro. Não, e depois o outro sinal que também acho muito curioso é, pela primeira vez, o Bloco de Esquerda vai à Angola numa viagem oficial e vai com o Marcelo Rebelo de Sousa. Coisa impensável noutros tempos. Pronto. Mas o lourencismo também é diferente do zedudismo, não é? Aparentemente. Bem, alguma coisa, Helena Pereira, que gostarias de explicassem melhor esta semana? Eu gostaria que me explicassem melhor, mas nunca perco a esperança, sou muito otimista, e então acho que mais tarde ou mais cedo o Governo, o Ministério da Segurança Social, que é o supervisor no caso das associações mutualistas, estou a falar do Montepio, e é quem afere a idoneidade dos gestores das mutualistas, como o Montepio, ao contrário dos outros bancos, em que é o Banco de Portugal. Temos um caso do Tomás Correia que foi condenado pelo Banco de Portugal a uma multa de 1,5 milhão de euros por ilegalidades na concessão de crédito e ainda não ouvimos o supervisor a falar e eu estou a aguardar, curiosa, e gostava que me explicassem o que é que o supervisor entende sobre se aquele senhor, sim, o Ministro Vieira da Silva, sim. O que é que aquele senhor se tem ou não condições de idoneidade para continuar no cargo, porque eu não me recordo de um gestor de um banco em funções ser multado em não é 1,5 milhão, é 1,25, acho eu. Eu também tenho uma coisa que gostava que me explicassem melhor, posso? Que é gostava que o Presidente da Empordef, o João Pedro Martins, explicasse melhor aquelas declarações de ontem na Comissão de Defesa, em que diz que houve alta corrupção nos estaleiros de Viana. Ele diz isto e não explica muita coisa perante os deputados. E isto é o tipo de coisa que não se pode dizer sem explicar mais. Certíssimo. Então, adeus, até para a semana. Acaba aqui o Poder Público, o podcast Política do Público. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.